Arthur Moreira Lima nasceu no Rio de Janeiro em 1940. Aos 6 anos, começou seus estudos de piano e aos 9 obteve o primeiro prêmio em um concurso de solistas de Mozart, com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ganhou projeção internacional no concurso Chopin de Varsóvia, Leeds na Inglaterra e Tchaikovsky em Moscou. Seu talento é reconhecido pela crítica mundial, que o considera como um extraordinário intérprete do grande repertório romântico e clássico brasileiro. Seguiu em seus estudos na França, onde morou por 2 anos. Participou de concursos internacionais de piano, em que se destacou como intérprete de Chopin. Morou em Moscou e Viena, onde se firmou como concertista. No Brasil, continuou atuando como solista, gravando com compositores nacionais como Ernesto Nazaré. Ao longo do tempo, se infiltrou no terreno da música popular, tocando com Nelson Gonçalves, Ney Matogrosso, Rafael Rabelo, Paulo Moura e o grupo de choro Época de Ouro, entre outros. É o próprio Arthur Moreira Lima que diz: viver não é só tocar piano. E ele completa: para falar a verdade, não faço parte desse grupo que gosta dos contemporâneos. Parei em Vila Lobos, Stravinsky e Bartók. Ah, já tô. Tá bom, beleza. Daqui, grande apelo para ela. Sempre uma caneta aqui, não faz mal, isso é água. Tá ótimo. Você também, né? Ah não, são seus óculos. Mas eu sempre coloco alguma coisa. Vamos lá. Quer que tire a caneta? Não, fica à vontade. Música, segundo Napoleão, era o único barulho que ele tolerava. O que é um piano? O piano é o resultado da evolução de vários instrumentos de teclado, como o clavicórdio, o cravo, para citar os principais, a espineta. Mas o piano foi inventado ainda no tempo de Bach, é o mais perfeito, é o mais bonito, o mais perfeito e o mais rico dos instrumentos acústicos. E dos instrumentos elétricos, que instrumento elétrico eu, por exemplo, não gosto. Mas que acho que toda pessoa que tem a sofisticação suficiente para gostar de ouvir violino, não vai gostar de ouvir imitação de violino. Porque o ouvido tem um fine tuning, né? O ouvido tem o ouvido se educa também, né? Você não educa a criança a não fazer pipi na cama? Onde você educa o seu ouvido a não ouvir porcaria. Então, eu acho que é por aí, é desde pequeno que você tem que habituar, não é? E é um fenômeno muito grande, por exemplo, o que o piano fez pela evolução da música, né? O piano, primeiramente porque ele levou para casa das pessoas a grande música de ópera, de orquestra, tudo em reduções para as pessoas poderem conhecer aquilo em casa. Esse foi o grande papel do piano, a partir do piano de Mozart, a partir do século XVIII, né? Isso é tudo século XIX, foi o século do piano, né? Agora, eu diria uma coisa interessante, com todas essas, você mesmo agora estava me falando das grandes inovações desse tipo de televisão que nós estamos fazendo agora, vocês estão vendo aí, que é uma televisão, certamente uma televisão do futuro. Você estava falando, inclusive, da fusão dos dois tipos de televisão, da TV aberta com a TV canal. Mas o que há
é que o piano, com toda esse progresso da tecnologia, o piano, acho que não sofre praticamente nenhuma modificação importante desde há mais de 100 anos, ele não sofre modificação importante. Agora eu vou tocar um trecho de uma música que todo mundo conhece, que é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Eu vou tocar um trecho dela. E aí tem essa apelação do pessoal dizer CD acústico, assim, com um negócio que não tem novidade nenhuma. O que quer dizer isso? Quer dizer? Ele sempre foi acústico, né? Não, é que não é online, não é direto, né? Quando você não pluga direto na saída do instrumento do sintetizador, né? Mas o que eu digo é o seguinte, o que eu acho curioso é que um piano de cauda inteira, de uma boa marca, um Steiner, um Yamaha, para citar as duas marcas, talvez o Kawai, mas para citar o Steiner, Beckstein, Yamaha, mas o principal é o Steiner e o Yamaha, que são os dois grandes concorrentes hoje em dia, um piano desse custa mais de $100 mil, porque são feitos à mão. O som do piano é mais bonito do que o som sintético, né? Por mais afinado que seja. Você me deu uma explicação do que é um piano de uma maneira geral. O que é um piano para o senhor, que tem contato com esse instrumento desde os 6 anos de idade? Eu não chegaria a dizer, eu tenho um colega uma vez disse que ele se sentia um centauro, ele e o seu piano. Não me leva a sério assim não, sabe? O piano, eu toco piano, toco piano como podia ser engenheiro da Boeing, que é o que eu queria ser. Eu estava fazendo vestibular para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, São José dos Campos, o ITA, é o que eu queria ser, era engenheiro de aviação, quer dizer, e acabei sendo pianista, né? Mas eu diria que faz parte da minha vida, eu diria que é uma catarse, eu diria que, inclusive, uma vez um dos meus analistas falou que o piano para mim era a extensão do pênis do meu pai. Então, quer dizer, pode ser isso tudo uma pessoa. Eu acho que há várias interpretações. Para mim também é um instrumento de trabalho, né? E demanda isso é interessante dizer para as pessoas, que quando, em geral, o leigo chega e diz assim, olha, esse piano está meio desafinado. Desafinado é o mínimo. É todo o mecanismo do piano que é complicadíssimo, o mecanismo de dupla repetição, todos os mecanismos de pedal, de movimentos que o martelo faz, rapidez com que o martelo volta, abafadores. Então é complicadíssimo o piano. A máquina é toda mecânica. Então isso é uma coisa muito complicada. Então as pessoas pensam que a única coisa que o piano pode ter de defeito é estar desafinado. Quando desafinado, todo o piano teoricamente está, porque é impossível. Olha, matematicamente é impossível você afinar um piano todinho, com são 88 teclas, e que ele fique realmente exato. Apesar da escala temperada, apesar de tudo, nunca fica quase bom. O que é a mesma coisa, o som do violino nunca é aquela nota exata, porque tem o erro humano, que é o que dá graça às coisas. É o Rolex que atrasa um pouquinho. Completando essa ideia, o que é um pianista? É uma profissão que eu acho que está em disparição, isso vai desaparecer, porque, por exemplo, quando eu vou com esse teatro ambulante que eu mandei construir para as periferias, para as cidades pequenas, percorrendo o país, é porque eu acho que isso
é a maneira de você, hoje em dia, se comunicar com as pessoas, porque a cultura europeia que o Brasil tinha, que a elite brasileira tinha faz uns 100 anos, faz uns 50 anos, ela desapareceu praticamente. Então, ninguém está mais muito interessado não, na grande música clássica. Quer dizer, eu estou, mas eu predigo assim, prevejo que o pianista, tal como ele é hoje em dia, já é um objeto de museu. E o senhor imagina como é que vai ser o pianista do futuro? Não tenho muita ideia do que vai acontecer, não, mas eu sei que muito menos gente hoje em dia toca piano ou se interessa por piano do que quando eu era menino, quando eu tinha 10, 12 anos, havia muito maior interesse por estudar o instrumento, não digo por ir aos concertos. Estou dizendo aqui no Brasil, na Europa, dizem as estatísticas que nunca se foi tanto a concertos quanto hoje em dia. Quer dizer que é uma contradição, mas eu acho que inclusive a qualidade artística dos pianistas da nova geração é muito inferior à minha geração, que é muito inferior à geração que veio antes, porque cada vez mais você está perdendo a personalidade, você está fazendo execuções e interpretações absolutamente pasteurizadas. Isso é culpa do disco, é culpa todo mundo imita alguém, etc. Estabelecem-se regras acadêmicas. Então eu acho que você se forma em música, como eu me formei, e um dia eu contestei no Conservatório Tchaikovsky umas coisas. Como é que a gente se forma aqui? Vocês nunca me ensinaram nada de música oriental, de música chinesa ou indiana, de música da Oceânia, de ritmos africanos. Eu nunca aprendi nada aqui. Música é o quê? Só essa música ocidental? Era uma música muito especial para sua avó, né? Eu queria saber se ela foi a inspiradora da sua formação musical precoce. Essa lembrança. Sim, vovó, claro, ela tocava, eu ficava sempre lá quando ela ia tocar e eu ficava lá ouvindo, desde pequeno. Foi sim, minha avó foi muito importante, sim. E ela tocava bem, sabe, como pianista amadora, já tinha mais de 80 anos.
Começou com 6 anos. Eu comecei com 6 anos. Como é que você explica esse... Eu considero um prodígio. Naquela época era muito... hoje? Você sabe, o Pelicano, naquela época era muito em moda, estava muito em moda o negócio da criança prodígio, sabe? Então, tinha uma meia dúzia que se apresentava, uns 10 ou mais, para depois realmente serem pianistas que aparecem e que têm uma carreira internacional, um daqueles ou dois, o resto tudo era coisa muito que os pais faziam, havia maestros e maestrinas pequenininhos no tempo que eu era. Eu tenho horror de criança tocando piano assim, no tempo. Eu tenho horror de criança prodígio, de criança talentosa, no sentido que eu tenho horror da exploração que os pais fazem, não da criança em si. A criança em si devia dar para mim, para eu formar, entende? Que eu ensinar umas coisas, entende? Uma vez eu me perguntei, mas será que alguém vai pagar para me ouvir no futuro? Isso eu já me perguntava quando criança. Porque você não pode viver num mundo de nuvens, compreendeu? Assim, achando que, sabe, sonhando que um dia um empresário vai fumando charuto, vai te encontrar e dizer, descobrir uma maior descoberta, eu vou te bancar. Que ninguém banca coisa nenhuma, pois quem tem que se bancar na vida é você próprio. É você próprio que tem que acreditar em você, você próprio que tem que investir em você. Se você tiver dinheiro, você invista seu dinheiro em você, que vale a pena. Entende? Não achar que os outros é que tem que investir em você. Não, se você não investir em você, se você não acreditar em você, você não vai conseguir convencer ninguém. Eu, nesse caso desse caminhão, eu tenho desse caminhão de teatro, eu fiz com recursos próprios, porque eu achei que nenhum patrocinador ia comprar essa ideia. Depois que vê, aí todo mundo ajuda e quer e se interessa, mas você tem que mostrar a ideia ao vivo. Eu acho que os patrocinadores estão certos. Você imagina que vai patrocinar qualquer louco que apareça na sua frente? Como surgiu a ideia do caminhão musical em rodar todas essas estradas do país? Olha, eu comecei querendo ver a realidade, não sabe? Ver a realidade das coisas, assim, dizendo, é um absurdo. As salas de concerto te cansaram? Olha, as salas de concerto fora do Brasil não me cansaram, porque você tem um piano em excelentes condições, você tem público que vai, etc. Agora aqui, você passa mais tempo organizando o concerto do que realmente estudando para aquele concerto. Ou então você fica na mão de um empresário. Aqui em São Paulo você ainda tem algumas salas boas hoje em dia. A Sala São Paulo, por exemplo. A Sala São Paulo é boa, claro. O Teatro Municipal do Rio é bom. Algumas. Mas, por exemplo, você às vezes não conta com grande comparecimento esses locais. No início a Sala São Paulo pode ter sido porque era novidade. Agora sim, os concertos da orquestra estão lotados, porque a orquestra é boa. Porque se a orquestra fosse ruim, não ia estar lotado, não. A orquestra virou de primeira linha. Né? Pois é, a orquestra virou uma excelente orquestra e eu não sei porque que há mais tempo não era, né? Mas acho que de vez em quando dá vontade de contratar um público, né? Eu me lembro Francisco Horta quando fez aquele timaço do Fluminense, a máquina em 75, 76, e houve reclamações e disse, bom, eu já contratei o melhor time do Brasil, agora preciso contratar uma torcida. Entendeu? É a mesma coisa, de vez em quando eu fico pensando que a gente tem que contratar um público. Até porque é muito difícil, às vezes, o cara chega em casa, nessas grandes metrópoles, tipo São Paulo, Buenos Aires, Rio. São Paulo é pior ainda, porque
trânsito é difícil, etc. A gente chega em casa estoporado, fica com preguiça de ir ao concerto. Os concertos no Brasil são marcados na hora errada também. O concerto tinha que ser às 7h30 da noite, tinha que ir direto do trabalho para o concerto. Isso é outra coisa que eu acho que o brasileiro ainda não percebeu. Ou então às 10 da noite, feito em Buenos Aires. 9h30, 10 da noite. 10 da noite. Bom. Que dê tempo, mas aqui o pessoal trabalha cedo, né? Então, o brasileiro trabalha muito. Esse negócio de dizer que o brasileiro não trabalha, o brasileiro trabalha muito. Olha, conheço poucos povos que trabalhem mais que o brasileiro. O brasileiro trabalha muito, pô. Eu acho admirável a capacidade de trabalho do brasileiro. Todos, do Nordeste, do Sul. Até carioca trabalha, rapaz. Para as ideias que eu tinha, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a percorrer o Brasil e aí eu comecei a bancar os concertos. No sentido que eu arranjava os patrocinadores locais, eu tinha sempre a Trans Brasil que me apoiava, que eu era muito amigo do Omar Fontana. Eu aprendi a ser empresário, entendeu, Paulo? Eu aprendi a ser empresário. Foi bom, hein? Claro, é a realidade, havia a parte empresarial da coisa. Não adianta nada eu chegar lá, ter 10 chiliques e 10 pitis e dizer que o piano está com lá fora do ar. Eu tenho que ver, nós estamos no Brasil, poxa. Então eu não posso exigir que uma cidade do interior tenha um piano de condições. Aí eu comecei a ver, aí eu ganhei dinheiro com isso, entende? Dá dinheiro fazer isso? Hoje em dia não dá mais, não. Estou falando nos anos 80. Hoje em dia não dá mais, não. Hoje em dia não dá mais, não. Sabe por quê? Porque naquela época, com aquela inflação, o camarada só sabia uma coisa, se ele tinha ou não tinha dinheiro para ir àquele show. Hoje em dia o cara diz, não, eu quero ir ao show do Roberto Carlos no fim do ano, eu quero ir ao show do Caetano, de não sei quem. Então ele já não ia. Isso prejudicou muito. E agora você já fez quantos nessa nova fase? Nessa nova etapa, já passou de 40. Já passou de 40. Até o final do ano eu terei feito 100. Mais de 100 até. A ideia é fazer 100 até o final do ano? Não, a ideia é fazer. Porque olha, esse negócio custou, as pessoas custaram a entender. Porque quando você diz assim, um caminhão, você te imagina um caminhão de feira, é ou não é? Você não imagina um teatro ambulante realmente com 8 metros de boca. Não imagina. Você imagina imagina um Scania com é uma boca de palco considerável. São 42 metros quadrados, 53 por aí, de palco. E é bonito. É uma coisa bonita. É mais bonito que aqueles palcos mambembe que ninguém faz e que ficam. Depois fica aquela porcaria daquele palco ali, feio, aquela madeira aparecendo, aquela parte de baixo. Não é verdade? Lógico. Ou um palco bonito existe, aí custa uma fortuna, inviabiliza. Eu tento imaginar como é que o público dessas cidades perdidas no sertão do Brasil recebe um pianista como você. Recebe maravilhosamente, viu? Tipo, algumas cadeiras, algumas cidades tinham 1.500 pessoas sentadas. O prefeito botou 1.500 cadeiras, todo mundo sentado ouvindo, fora os que ficaram em pé, ficaram no muro, na murada, na beira do Rio São Francisco, em Botirama, por exemplo. Cabrobó, em Pernambuco, perdia de vista o pessoal. Era uma avenida assim, o caminhão ficou aqui, aí tinha uns 300, 400 cadeiras, que o prefeito mandou botar. E aí não deu, aí o resto ficou em pé lá mesmo. Em Penedo foi tão bonito porque era em frente à igreja, numa rua assim que tem bares e coisas, então os bares puseram as mesas na rua, além das cadeiras que a prefeitura mandou, ficou tudo ali como se fosse um enorme teatro. Quer dizer, é um caminhão que é o palco e o camarim. Aí o resto, a outra parte do teatro, vem do lado, ou seja, som e luz. Vem num caminhão auxiliar, mais um outro piano para caso precise. E as cadeiras você põe ver no teatro ali. Eu acho que em geral, quando você toca bem no instrumento, você tem tanto que se divertir com ele. Que não sobra tempo. Né? Não é a minha compor, entende? Não é a minha compor. Eu acho que eu não devo ter talento para isso. E também não quero adicionar mais porcaria para o que já está feito por aí, né? Qual a sua música predileta de Chopin? Difícil dizer. Talvez a Barcarola. Talvez a Barcarola. Os 24 prelúdios também são maravilhosos. Os prelúdios. 24 prelúdios, a Barcarola. Olha que No momento, há coisas tão bonitas de Chopin.
uma música para que todo o universo ouvisse eternamente, qual música você escolheria? Qual compositor e qual música? Não sei se é tão difícil de responder. Podia ser, se for para piano, podia ser a Sonata Póstuma em Si bemol maior, de Schubert. E se fosse para orquestra? Se fosse para uma música sinfônica, talvez o final de Tristão e Isolda, talvez o final de Wagner, talvez o final do Crepúsculo dos Deuses, de Wagner também, talvez a Nona Sinfonia, de Beethoven. Bem, a música... Talvez a várias, né? Talvez essas são as que me vieram mais à cabeça, assim, de chofre que você perguntou. Acho que, por exemplo, Tchaikovsky tem coisas muito bonitas. A música é a voz de Deus? Não, a voz do povo é que é a voz de Deus. Não é música, não. A música é uma manifestação. A voz de Deus não é música. A voz de Deus é a voz do povo, a voz da gente. Só isso. Não vale a pena ter feito esse caminhão só para viver esse momento. Que não é essa piada.